Da USDA acaba de divulgar o relatório mensal, o boletim mensal sobre oferta e demanda. O que traz de novo esse relatório para soja, milho, trigo? Nós vamos saber direto com Vlamir Brandalize. Branda, o que esse relatório trouxe de novidades? Fala, Serginho, vamos lá. Trouxe corte na safra mundial de soja, primeiro dado. O que o USDA trouxe? A safra de soja mundial, 420,7 milhões de toneladas, era 424,2. E com isso ele trouxe junto consumo maior, de 405,5 para 406,2. E desta forma, queda nos estoques mundiais de 4 milhões de toneladas, de 128 para 124 milhões. O que o USDA cortou? Como a gente já estava comentando, ele cortou a safra da Argentina de 52 para 49 milhões, então é 3 milhões a menos. Cortou a safra do Paraguai, que era projetada em 11,2, veio para 10,7. E manteve a safra brasileira, ainda está na dúvida da safra brasileira com 169 milhões de toneladas, Sérgio. Então, mas ele está no rumo certo, ele trouxe números mais apertados, né? Uma produção menor, um consumo maior dentro do que a gente esperava. Não mudou a China não teve alteração, manteve a China importando 109 milhões de toneladas, que era a projeção do mês passado. A China vai consumir 126,9 milhões e não teve alteração na China. Eu acredito que a China vai importar mais, então no próximo relatório pode vir mais aperto ainda, em função de que a China vai seguir comprando. Então o relatório em si, se a gente olhar friamente para a soja, veio positivo, né? Porque ele acabou reduzindo o estoque, reduzindo produção e aumentando o consumo. Tudo isso que o mercado gosta, né? E pegando países importantes, né? Que nem a Argentina e Paraguai, cortando safra. E o Brasil, que poderia ter cortado um pouco da safra, ele manteve 169 milhões. Mas também não aumentou, né? Porque tem estimativas, né, Sérgio, por aqui, que falam em números maiores que esses aí. Bom, esses estoques, então, caíram de 128 milhões para 124 milhões de toneladas, é isso? Exatamente. É abaixo daquilo que estava sendo projetado, Brandalize? Caiu 4 milhões, ele está dentro do que a gente esperava do USDA, né, que é cortes nesse patamar. A gente esperava um corte de desses 4 milhões de toneladas, está dentro da situação, e também cortou quase 4 milhões de toneladas da produção, né? Então, isso é importante aí para o mercado da soja, trazendo aí sinais de que o ambiente da soja está melhorando, Sérgio. Ele tem condição de melhorar um pouco mais. Então, esse é o ponto importante do momento. Só que o mercado de Chicago acreditava que poderia ser até melhor, né? Mas ele não trouxe isso como um fator importante aí no momento, né? Então, acabou trazendo agora um momento de liquidação técnica, né? Ele está naquele momento de liquidação técnica, porque muita gente apostava que ia cortar a safra brasileira, né? E não cortou. E outros apostavam que com a guerra comercial a China ia importar mais. Na casa da soja, não trouxe essa situação, certo? Então, por aí. Mas não, o relatório, no resumo, ele está positivo, né? Ele veio positivo, isso é sinal bom aí para a soja. Não tem grandes novidades. Sim. Observando, inclusive, as negociações nesse momento estão se ajustando, né? Já chegaram próximo da estabilidade, agora volta a subir um pouquinho. 10,50 mantém a soja nesse momento, 10,49, oscilando bastante. O milho sobe 0,18%, o trigo com alta de 0,86%. Sobe o trigo, sobe o milho, sobe a soja se ajustando. Agora, mais uma vez, com relação aos estoques, com relação à produção aqui no Brasil, como é que ficaram mesmo? Brandar. No caso da soja, Sérgio, com relação à soja, ele mostra a soja brasileira. Vamos pegar aqui, soja brasileira, aqui. A soja brasileira com 169 milhões de toneladas de produção. E o que ele fez? Ele trouxe aí uma demanda brasileira de 60 milhões,1. Ele aumentou a demanda brasileira de soja em si, né? E isso é sinal de que nós vamos consumir mais por causa do biodiesel, vai passar para B15, né? E também o setor de farelo, né? Nós estamos batendo o recorde histórico de exportação do setor de carne.
E manteve a exportação brasileira de 105,5 milhões de toneladas. Ele aponta que o Brasil vai ter estoque grande, 31 milhões de toneladas. Provavelmente não, né? Então ele vai ter que ajustar isso aí mais à frente, né, Sérgio? A grande questão é que ficou a dúvida, né? A China poderia estar com números maiores, não trouxe, né? Por isso que o mercado acabou dando uma frustrada, porque esperavam que com a guerra comercial ele ia trazer uma China comprando mais, que não apareceu, né? Aparentemente não apareceu. E também não mexeu os números aí da situação dos Estados Unidos, né? Mantendo aí o quadro americano de soja com a exportação de 49,67 milhões de toneladas, foi o mesmo número do mês passado. Então, para os Estados Unidos não trouxe nada de novo, né? Tudo igual. O estoque final americano aí em 10,3 milhões de toneladas, então sem novidades. A novidade mesmo é Paraguai e Argentina, que teve corte de safra, e com isso o quadro de ambos aí mais apertado, né, Sérgio? Então vai ter uma situação mais ajustada aí, tanto na Argentina como no Paraguai. Nesse, no caso da soja, né? Sim, só relação... em relação ao milho, como é que ficaram os números, o Brandalize? Vamos lá no milho. O milho está o seguinte aqui, Sérgio. O milho, sim, o milho também teve fatores bem importantes, positivos, como a gente já tinha apontado, né? A safra foi reduzida novamente em 2 milhões de toneladas, praticamente, agora 1.212,4 milhões, e era 1.214,4. E o consumo ficou em 1.238, aí arredondando. O estoque de milho, ele era 293,3 milhões de toneladas e cai para 290,3. Caiu 3 milhões de toneladas no estoque de milho mundial. Ele é bem abaixo, né? Se a gente pegar o estoque inicial, 315,8 e o estoque final, 290. Então, há um consumo de quase 26 milhões de toneladas dos estoques. Isso é sinal positivo para o milho para frente. O que ele trouxe no milho? Ele trouxe, aí sim, ele cortou safra da Argentina, de 51 para 50 milhões de toneladas, cortou a safra brasileira, de 127 para 126, ambos tímidos. Ele poderia ter cortado mais aí, porque as projeções, tanto na Argentina como aqui, são bem menores, aqui localmente. E com relação à China, a China também ele não trouxe grandes novidades. A única coisa é que ele cortou a importação de milho da China, que eu acredito que a China não vai importar menos em ano de guerra comercial, né? Como ele está cortando a importação de milho chinesa, ele também derruba os estoques chineses, né? O estoque chinês iniciais aí é 211,3 milhões de toneladas, e ele está mostrando o estoque chinês final de 203,2, ou seja, é uma queda importante no estoque chinês. Quando tem esses problemas de guerra comercial, ele gosta de trabalhar com estoque alto, Sérgio. Só para comparar, a safra da China é 294,9 e o consumo 313 milhões. Então, é um consumo de praticamente 18 milhões de toneladas a mais do que está produzindo. É por isso que tem que importar, né, para não cair estoque, né? Despencou muito os estoques. Isso, o USDA teria que rever isso aí para frente, porque certamente os chineses vão estar no mercado comprando milho. Eles só não vão comprar se não tiver milho para vender, Sérgio. É mais ou menos por aí a situação. O ambiente do milho também positivo. Com relação aos nossos concorrentes, aí vamos dizer a Ucrânia. Com relação à Ucrânia, o USDA reduziu a exportação da Ucrânia. O mês passado era projetado 23 milhões, agora veio para 22. Com relação à Rússia, também exportadora de milho, manteve, né, a exportação da Rússia em 3,3, igual ao mês passado. Mas o fator importante é corte da safra de grandes exportadores, que é Brasil e Argentina, ambos com safra menor, né? Então esse é o ponto. E com relação à safra americana, não teve novidade também. No caso americano não mudou nada. Ele manteve safra de 377,6 milhões de toneladas, exportação de 62,23. O estoque inicial de milho americano é 49,8 e veio para 39,1. Então, tem uma queda nos estoques, né, de quase 6 milhões de toneladas. Isso é fundamento bom aí para o milho, como é o quadro mundial, né? O quadro mundial é um quadro de aperto, né? Nós vamos consumir muito mais milho do que está sendo produzido.
Esse é o peso importante aí para o mercado para futuro. Quer ver? Vamos ver agora com relação o porquê que o trigo está reagindo. Vamos ver o que está acontecendo com esse trigo aí que o USDA trouxe aqui. Inclusive já está refletindo lá na tela em tempo real. A soja continua oscilando ali entre 0,7, 0,10 a 10 dólares e 48. O trigo, o milho recuou 0,43% a 4,8910 nesse momento. O trigo sobe 5 dólares 81,38, alta de 0,41%. Portanto, depois da divulgação desse relatório para soja, milho, o trigo segue com variação positiva, só o milho recua nesse momento no mercado, Brandalize. Olha, com relação ao trigo, o USDA está seguindo a lógica, né? Porque ele reduziu a exportação da Rússia, né? Que é o maior exportador mundial. A Rússia, o ano passado, exportou 55,5 milhões de toneladas de trigo, Sérgio. E agora o USDA trouxe para essa safra 45,5. Ele está com queda de 10 milhões de toneladas a menos de trigo exportado em relação ao ano passado. Ele reduziu também a exportação da Ucrânia. Era projetado no mês passado 16 milhões, agora veio para 15,5, e o ano passado a Ucrânia vendeu 18,6, ou seja, grandes exportadores com menos trigo exportado, né, Sérgio? Isso é o fator que pesa positivamente no trigo. É o USDA confirmando que o quadro mundial do trigo é um quadro de aperto, e bem apertadinho. Mesmo que no global, ele está olhando ainda que ele manteve a safra muito parecida com o mês passado, né? 793,8 milhões de toneladas, a safra mundial, mas com relação ao consumo, ele mostra consumo de 803,7, então está comendo mais trigo do que está produzindo, e muito mais, e o consumo nesse mês ele aumentou em relação ao mês passado, então teve quase 2 milhões de toneladas a mais de consumo perante ao mês passado. Então é sinal de que tem menos trigo para ser vendido e o mundo está comendo mais trigo. É por isso que o trigo segue em alta e tem fôlego para seguir em alta também, Sérgio. Tem fôlego para avançar mais aí, porque provavelmente ele vai ter que cortar ainda mais a exportação de trigo ali da Rússia e da Ucrânia, que vai deixar o mercado internacional com pouco abastecimento, pouco estoque. Quadro bastante apertado com relação a trigo. Trigo, só para dar uma ideia, a China produzindo 140 milhões e vai consumir 151. Então, a China tem um déficit de 11 milhões de toneladas no trigo. Veja como é que é a situação. Isso é benéfico, né, para o Brasil. Ele cortou a safra brasileira de trigo também, que era projetada em 8,1 milhões, agora veio para 7,89. E com isso, quadro bastante apertado, né? Em geral, né? Porque aqui a demanda vai ser de quase 12 milhões de toneladas e nós vamos colher menos de 8. Então isso é um fator importante, porque o Brasil também é um grande importador, né? Brasil, China são grandes importadores de trigo, e os maiores exportadores estão com menos trigo para exportar, né? Esse é o ponto importante do trigo aí que a gente olhou nesse relatório, que está dando fôlego aí. O pessoal está vendendo posição de soja, comprando posição de trigo aí, porque aparentemente o trigo é a bolinha da vez do dia, né? Mas os três estão com fatores positivos aí nesse relatório, Zé. Só o trigo, portanto, aumentou o consumo. Agora, só para fazer um resumo rapidamente, nós tivemos aí no caso da safra de soja, foi mantida, né? 169 milhões dentro daquilo que foi divulgado, bem próximo daquilo do relatório anterior, né? Esperava-se que tivesse uma queda nessa previsão para até 165 milhões de toneladas. Eles podem ainda fazer um ajuste porque o relatório não foi finalizado também, não é isso, Brandalize? Esse número do 169 é a projeção, né? Então a SAP está no campo, está evoluindo. Como tem projeção aqui dentro de menos de 165 até 174, está variando, e o USA ficou no meio do caminho. Aqui ele não mudou muita coisa, mas ele já está dando sinais que a Argentina é safra menor, né? Esse é um ponto importante, né? Cortou 3 milhões da safra da Argentina, também cortou aí 500 mil toneladas da safra do Paraguai, então isso é fator importante aí para fundamento da soja aí nos próximos pregões, Sérgio. Então, um apoio positivo, sim, do relatório, mas o importante mesmo é que ele está projetando a safra mundial
em 420,8 milhões e era 424,3, né? Então tem uma queda de 3,5 milhões de toneladas aí na produção mundial. Isso vai reduzindo o estoque, né? Também o estoque ele cortou 4 milhões de toneladas. Então é sinal de demanda maior, produção menor. Na soja também é fundamento positivo, né? Mesmo que o mercado esteja liquidando aí um pouco, porque muita gente apostava que ele ia cortar a safra brasileira e não cortou. E o mercado veio com dados importantes positivos do trigo, então alguns estavam vendendo soja, fazendo lucros, estão comprando trigo. Esse é o movimento do pregão lá de Chicago. Sim. Mas no resumo dos três, os três vieram com relatório de fundamento positivo, Sérgio. Tá certo. E o milho teve corte na Argentina, também aqui no Brasil. O Brasil cortou 1 milhão de toneladas, mas dentro daquilo que havia sido projetado anteriormente, né? O mercado deve se ajustar ao longo do dia ainda em Chicago. Amanhã deve ser um dia de novas posições, de absorver esse amanhã o mercado já vai andar no retrovisor, vai olhar outros fatores, né? Se tiver Trump com alguma notícia, se tiver China comprando, vai olhar novas projeções da situação do clima na América do Sul, mas o relatório ele só veio dar condição para conseguir sustentar as cotações que estavam sendo praticadas nesses últimos dias. Assim. Tá certo. Arrematar alguma informação? Nós falamos sobre soja, sobre milho, trigo, algum detalhe mais que a gente possa passar aqui para quem nos acompanha nesse momento, Brandalize? Olha, Sérgio, eu hoje, com relação à USDA, tenho que dar condição para eles que eles estão seguindo a lógica, né? Um relatório um pouco conservador, né? Ele não veio tão moderno, né? Que nem o mês passado ele cortou bem a safra americana, né? O ano passado ele cortou a safra americana, que era 421 para 418, né? Então ele trouxe números bem mais modernos, vamos dizer assim. Hoje ele trouxe dados mais dentro dos esperados, da expectativa, né? Sem grandes novidades. Então, mas ele cortou 3 milhões da Argentina. Eu achava que poderia ter cortado 2, podia ter cortado 1, 2 aqui, mas não cortou nada. Eu achei que ele poderia cortar 1 milhão do Paraguai para perto de 10 milhões da safra, né, efetiva. Cortou meio milhão, mas no próximo relatório provavelmente ele ajusta novamente. É sinal de que tem argumento ainda para continuar em crescimento aí as cotações. Tá certo. Foi um relatório, portanto, na tua opinião, conservador. Esse é o resumo aí. Também. Não foi tão ousado quanto o relatório anterior. E talvez no próximo, aí sim, né, com alguns resultados das colheitas, a safra que avança aqui no Brasil, possa ter um número mais próximo daquilo que a gente pode entender como sendo real, não é isso? Exatamente. Temos fôlego aí ainda, temos fôlego, mas hoje é o dia do cavalinho encilhado aí dos prêmios do Brasil que estão no melhor momento do ano. Agora não alteraram os prêmios, né, com essa divulgação? Não, ainda não, porque o mercado de Chicago flutuando um pouco, né, ele teve 5, 6 de alta, depois 5, 6 de baixa de manhã e agora está meio 0 a 0, talvez de tarde ainda trabalhe na linha positiva. Vamos ver como é que os investidores vão sentir mais o relatório. Agora, nesse momento, eles estão esmiuçando, vendo os outros números dentro dos números aí, né? Não é só o global, da produção mundial, do consumo mundial, mas agora estão olhando dados importantes aí, China, situação Brasil, Paraguai e Argentina, que são importantes na soja. No caso aí do milho, a própria Ucrânia, Argentina, Brasil, o trigo lá, esse corte da exportação da Rússia é importante para o mercado, isso vai dando fôlego aí para o mercado do trigo também seguir com fôlego positivo. Tá certo. Brandalize, obrigado, um abraço para você. Bom é isso aí, trabalho. Sérgio. Até amanhã temos mais, amanhã é meio de semana, vamos ver como é que o mercado vai se comportar nesse resto de pregão agora à tarde. Até amanhã. Tá certo. Um abraço para você, até amanhã. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, obrigado. Esse foi o relatório divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reduziu aí estoques, também teve um corte na produção de milho, reduziu a expectativa de milho aqui no Brasil, também na Argentina, e a safra brasileira de soja foi mantida nesse relatório em 169 milhões de toneladas. Amanhã a gente está de volta com outras informações a partir das 12h30, na edição de Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã.